Em setembro de 1987, uma criança de 6 anos esfregou na própria pele um pó azul que brilhava no escuro. Ela achava que era mágico, mas não era. Era um pó de Césio-137. Com isso, ela morreu em 2 semanas. Fica comigo nesse vídeo, você vai entender um pouquinho sobre o maior acidente da história envolvendo radioatividade que aconteceu fora de uma usina nuclear. O que é o Césio-137? Antes de entender o que aconteceu, você precisa saber com o que a gente está lidando. Césio-137 é um elemento radioativo criado artificialmente. Ele não existe na natureza. É produzido dentro de reatores nucleares como resíduo da fissão do urânio. Ele emite 2 tipos de radiação: partículas beta, que destroem a pele de dentro para fora, e raios gama, que atravessam o corpo inteiro como se os seus ossos fossem de papel. O detalhe mais perturbador: o organismo confunde o césio com potássio e distribui esse veneno para cada célula do seu corpo. E ele vai ficando ali por meses. Em 1985, uma clínica de radioterapia em Goiânia mudou de endereço, mas deixou para trás um equipamento com uma cápsula de Césio-137 dentro. O prédio virou ruína. A CENEM, que deveria fiscalizar isso, não garantiu a segurança da fonte. 2 anos de abandono total. No dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de ferro velho entraram no local. Encontraram uma peça enorme de chumbo e aço. Parecia valiosa. Eles levaram para casa e começaram a desmontar com as mãos. Em poucos dias, quebraram a cápsula que protegia o pó radioativo. Ambos começaram a vomitar. Acharam que tinham comido algo estragado. 5 dias depois, a peça foi vendida para o dono de um ferro velho, Devair Ferreira. À noite, ele percebeu que o pó brilhava com uma luz azul intensa no escuro. Ficou fascinado. Chamou a família, chamou os vizinhos, distribuiu fragmentos como se fossem presentes. Sua sobrinha de 6 anos, Leide das Neves, brincou com o pó. Colocou na pele, ingeriu partículas enquanto comia. Em 5 dias, ao menos 20 endereços da cidade tinham sido contaminados. O césio estava nas roupas, nos veículos, no asfalto, nas mãos das pessoas. Invisível, inodoro, incolor e absolutamente letal. Com várias pessoas da família adoecendo ao mesmo tempo, a esposa de Devair tomou uma decisão que salvaria centenas de vidas. Ela colocou a peça numa sacola, pegou um ônibus e levou até a vigilância sanitária. No dia seguinte, um físico apontou um monitor de radiação para o objeto e o aparelho saturou imediatamente. Nunca tinha visto nada assim. Em 48 horas, o Brasil inteiro soube. Goiânia estava contaminada. O maior acidente radiológico fora de uma instalação nuclear da história estava em andamento. Mais de 112 mil pessoas foram testadas. 249 tinham contaminação significativa. 20 foram internadas em estado grave no Rio de Janeiro. O tratamento incluiu um medicamento chamado azul da Prússia, que se ligava ao césio no intestino e acelera a eliminação. Reduziu a dose interna em até 71% nas vítimas tratadas. Mas para 4 pessoas, chegou tarde demais. Leide das Neves, de apenas 6 anos de idade, era a criança que esfregou o césio na própria pele. Morreu 30 dias depois da contaminação. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, a mulher que alertou o mundo, morreu cerca de 40 dias depois da contaminação. 2 funcionários do ferro velho também morreram. O sepultamento deles foi marcado por violência. Moradores tentaram impedir os enterros por medo da contaminação. A descontaminação durou meses. Casas foram demolidas. 6.000 toneladas de lixo radioativo foram enterradas em Abadia de Goiás, onde ainda estão hoje e onde ficarão por pelo menos mais 200 anos. Os donos da clínica foram condenados por homicídio culposo. Nenhum deles cumpriu um dia sequer de cadeia. O Césio-137, que brilhou na mão de uma criança em Goiânia em 1987, ainda existe. Ele está enterrado a menos de 200 quilômetros de Goiânia, em Abadia de Goiás. E ele vai existir por séculos ainda, mesmo quando todos nós já tivermos morrido. O acidente de Goiânia mudou protocolos nucleares no mundo inteiro. O que é a consequência mais cabível quando se pensa num acidente desse porte? O triste é que custou caro demais. Muitas pessoas pagaram com a vida o preço de um descaso. As vítimas que sobreviveram brigam até hoje por reconhecimento. E a CENEM, que era quem falhou em fiscalizar,
existe até hoje, só foi reformada. A lição mais assustadora não é sobre a química do césio, é sobre o que acontece quando ninguém olha o risco, até mesmo quando ele brilha no escuro. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!